Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 15 de outubro de 2017. Amém? Domingo. Eu não sei se eu consigo publicar esse vídeo hoje, mas no mais tardar no dia 16 ele vai estar à disposição dos irmãos. Amados, eu quero ter um bate-papo com os irmãos aqui hoje, sempre baseado nas escrituras. E eu vou conseguir tirar, puxar esse bate-papo através do momento que a gente for lendo esses textos que eu quero trazer aqui para os irmãos, amém? Nós vamos ler bastante coisa, e é um bate-papo para trazer a consciência a todos nós. Eu acho que a gente está num momento muito decisivo da existência da igreja na Terra. A gente está num momento realmente muito decisivo. Existe um certo silêncio no ar. Eu tenho essa sensação. Há um tempinho atrás, alguns poucos dias atrás, tinha uma agitação, no nosso meio. Todo mundo olhando para o céu, todo mundo olhando para sinais na Terra, todo mundo em expectativa da partida. E passou esse período todo. Nós ainda estamos aqui. E parece que calmou um pouco, apesar da gente ainda estar vendo que está tendo, os Estados Unidos está pegando fogo lá, acho que é Texas, Está tendo incêndio, matou já um tanto de gente, não sei quantas mil pessoas evacuadas de suas casas, evacuadas, assim que fala? Retiradas das suas casas, a cidade pegando fogo. Donald Trump agora está começando a arrumar encrenca com o pessoal lá do Irã, Tá saindo da ONU, já saiu do tudo, não consegui entender ainda. Sempre que eu vou ver o telejornal, tem menino falando, tem marido falando, a gente não consegue ouvir bem a coisa como tá, mas é uma catástrofe. Donald Trump saindo, os Estados Unidos saindo da ONU, essa semana que passou, caçando encrenca com o Irã, dizendo que está saindo da ONU por causa de Israel, porque Israel não recebe o tratamento que merece, então os Estados Unidos também não querem ficar no meio. E a gente está vendo aí muitos burburinhos, aí, notícia de meteoro passando perto da Terra. Tem gente até falando que vai cair na Terra. Eu não acredito que vai cair nada na Terra. Eu não acredito que não vai acontecer nada com a Terra enquanto a igreja estiver na Terra. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Peço aos irmãos que são um pouquinho ansiosos para ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem que ter paciência, meus irmãos. Isso tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias, no meu coração. É sobre a paciência. Eu, de natureza, sou uma pessoa ansiosa. Às vezes eu pensei que não, sabe? Mas esses últimos dias aconteceram coisas na minha vida, fora da parte espiritual, coisas cotidianas da minha vida, fatos que me trouxeram essa visão de uma Ana Paula ainda muito ansiosa, que às vezes mete os pés pelas mãos. Às vezes, em vez de esperar um pouquinho para agir na hora certa, agir na hora errada. Tô falando nada de que eu falei que não devia, não é nada disso não. Coisas técnicas da vida, sabe? Coisas técnicas da vida. Agir de modo precipitado por causa da ansiedade. E eu tenho visto isso em mim. Quando a gente pensa que a gente já mudou tanto, a gente ainda tem tanto para mudar, não é verdade? Então, assim, eu concluo todos esses dias que eu tenho vivido em que nós precisamos ter paciência. E eu vou ler muito aqui com os irmãos hoje. Eu pensei que eu ia ler pouquinho, mas eu vou ler bastante coisa. Porque é lendo a palavra de Deus que a gente se conscientiza da realidade. Nós temos duas realidades atualmente. Nós temos a realidade da existência do homem no universo, na vida espiritual, no coração de Deus. A existência de uma humanidade que existe, foi criada. Humanidade essa que parte vai perder-se para toda eternidade, vai morrer e vai para o lago de fogo e enxofre, vai ficar para sempre longe do Deus Todo-Poderoso, de Isaac, de Abraão e de Jacó. E uma outra parte de uma humanidade que vai ser salva e vai poder viver em paz para sempre. Plenitude e júbilo. E temos uma realidade individual. Então, a realidade do todo, da criação da humanidade, do destino da humanidade, como que tudo isso vai se desenrolando ao decorrer do tempo, e a realidade
da humanidade pessoal minha, da minha vida, da minha consciência, de onde eu estou em tudo isso, de onde eu estou no tempo, de onde eu estou na realidade de tudo, de toda essa criação. Então, a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a se conscientizar de tanta coisa. E é onde a gente começa, então, a entender. Por exemplo, se eu vi que eu tenho essa atitude precipitada, muitas das vezes, em vez de fazer uma coisa numa hora certa, eu faço numa outra hora. Então eu preciso clamar a Deus que me dê menos ansiedade, que tire essa ansiedade de mim, que me dê mais autocontrole, mais paciência. Amém? Assim a gente tem que ser. Tomar cuidado para não colocar os pés pelas mãos, tomar cuidado, pedir a Deus para não deixar que a gente entre em pânico, porque uma pessoa, quando ela é ansiosa, ela tende a entrar em pânico. Ou em depressão do tudo, né? A primeira notícia ruim que aparece, a vida crola. A gente precisa clamar a Deus, identificando os nossos defeitos, pedir a Deus para trabalhar naquilo. E a melhor forma que Deus trabalha na nossa vida é a leitura das Escrituras. Não adianta, meus irmãos, a gente pode rodear o tanto que quiser. Cai sempre na leitura da palavra de Deus. Parece uma besteira, mas a palavra de Deus é um livro com texto escrito. Editoras e copiadoras fizeram, papel e caneta, digamos assim, mas quando você lê a palavra de Deus, aquilo vai entrando dentro do teu interior. Então, se você é ansioso, começa a trazer calma. Se você ainda não tem decisão do que você quer, o Senhor começa a trazer convicção. Se você é uma pessoa que tem medo, o Senhor te liberta. Se você é uma pessoa endemoniada do tudo, tem aqueles poucos momentos de lucidez, mas no momento de lucidez você realmente quer ser liberto. Naquela leitura o Senhor vai librando, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E fugir é escapar, é correr, é sair fora, né? Então você resiste na palavra. Através da leitura da Bíblia você cresce, você se amadurece, você tem consciência, você entende quem é o teu Deus e quem é você em tudo isso. Então a palavra de Deus, ela é tudo, ela é o nosso literal alimento diário. Não tem jeito. E é aqui que eu quero bater um papo com os irmãos. Eu tenho muita coisa dentro de mim para externar, coisas que eu estou começando a ver. E mano a mano que a gente vai lendo, muita coisa vai sair fora aqui hoje. Amém, meus irmãos? Então não vou rodear muito não. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos começar a ler Bíblia hoje seriamente? Como se a gente nunca lesse sério, né? Eu acho que eu tenho mais ou menos 1 hora à minha disposição hoje, uma média de 1h20, 1 hora e alguma coisa à minha disposição. Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, e eu vou ler do capítulo 10, do versículo 19, eu vou começar lá no 19. Eu vou ler do 19 até o versículo, aí vamos ler todo, depois nós vamos puxar lá para o capítulo 11, vamos ler o capítulo 11 todinho, até assim, vamos ler muita coisa aqui, tá? Então que você coloque as botas de molho, se você está com panela no fogo, abaixa o fogo, desliga do tudo, se você está arrumando a casa, concentra nas escrituras, bota o fone de ouvido, porque a gente precisa ler a palavra de Deus. Isso é uma coisa que é a única solução para nós. Se você está perdido, nós estamos. A única solução é a palavra de Deus. Creia, eu sei do que eu estou falando. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Depois nós vamos falar do castigo do pecado voluntário. Depois nós vamos apelo para o passado, a recompensa não tarda. Depois nós vamos caminhar aqui na natureza da fé. Isso tudo aqui, meus irmãos, vai concluir sobre um raciocínio sobre o arrebatamento da igreja. Tenha paciência que nós vamos chegar lá. Então, capítulo 10, do versículo 19 em diante, todo o capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez no dicionário, meus irmãos, significa coragem, bravura. Então o apóstolo Paulo está falando: tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, o véu de Cristo é a carne dele, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote sobre a casa de Deus é Jesus Cristo, Yeshua, nome na sua língua hebraica.
Então nós temos que ter coragem. Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui está falando que nós temos permissão para entrar no chamado Santo dos Santos. Esse Santos dos Santos é a literal presença de Deus Pai. Apóstolo Paulo diz: nós temos que entrar ali com coragem, porque foi pelo sangue de Jesus que a gente conquistou essa permissão para entrar no Santo dos Santos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Quando a gente vai a Deus, a gente tem que ir com sincero coração e plena certeza de fé. Eu creio que eu estou sendo sincero naquilo que eu estou falando com Deus no Santo dos Santos. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Coração purificado de má consciência significa eu tenho convicção do que eu sou, do que eu faço e como eu estou. Significa, se eu estou em pecado, em algum tipo de pecado, e eu entro no Santo dos Santos, nesse caso eu estou entrando para pedir misericórdia e perdão a Deus, não para pedir bênção. Não adianta eu estar em pecado e pedir bênção para Deus. Não adianta. Deus, ele não é um Deus de barganha. Ele quer ver você salvo. Deus não interessa se o seu casamento está aí na bancarrota. Deus não interessa se você está morrendo com câncer em último estágio. Deus não se interessa se você está com dívida para pagar. Mais do que se interessa que você tenha salvação. A prioridade de Deus na vida dos homens é a salvação. Depois, se for o caso, o resto. Porque o sofrimento aprimora, aperfeiçoa o homem. Às vezes Deus ele não vai te dar uma solução imediata. Você ganhou na loto, você ganhou um aumento no emprego, você foi promovido e ali já recebeu uma comissão naquele mesmo dia e aí você vai lá e quita suas contas. Ou então você aparece o médico, o hospital te aceita, depois você está ali no sistema público de saúde com câncer explodindo dentro de você e não consegue vaga no hospital e de repente abre uma porta. Às vezes você vai até morrer com esse câncer. Às vezes seu marido, sua esposa vai te deixar. Às vezes ele vai virar para você e vai falar para você, arrumei outra, você tem que sair fora dessa casa, ou vice-versa, ok? Então não significa que Deus ele vai resolver o seu problema. O fogo está pegando na tua vida, realmente eu sinto muito, porque nós não fomos criados para viver assim. Um abismo chamando outro abismo, de aflição, de desgraça, de opressão, de perseguição, de tristeza. Mas nós somos chamados por Deus para ter vida plena. Mas Deus ele vê a vida plena na eternidade, não nessa pausa de momento em que nós estamos vivendo a nossa existência. Então a prioridade para Deus é sempre a salvação e a santificação. Depois, se for possível, o resto. Tem muito irmão e muita irmã passando pelo deserto. Mas esse deserto está te aprimorando, está te aperfeiçoando, está te refinando, te trazendo maturidade. Às vezes o deserto ele te leva a ter decisão, meu irmão. Às vezes você está numa situação de tanto sofrimento, mas esse sofrimento é Deus permitindo e te apertando para você tomar uma decisão. Eu poderia falar tanta coisa aqui, eu vou citar uma situação, ok? Porque é uma coisa que está acontecendo em vários casos. Às vezes você tem uma pessoa, um companheiro de vida, mas você não está vivendo corretamente como Deus quer, você não está casado com essa pessoa, está vivendo amigado. E essa pessoa está te maltratando muito, está judiando de você, está te humilhando, está te acabando com você. Mas você a ama, você é sincero. Mas a vida está caminhando e você está em pecado de prostituição, de adultério, talvez, ou prostituição, fornicação, pecados sexuais. E você está ali. E quanto mais você insiste em estar nessa situação, tendo a esperança de que Deus vai converter a pessoa, então ela vai aceitar Jesus e ela vai se converter e ela vai casar com você e então vai começar uma vida boa, uma vida correta. Mas enquanto você tem essa esperança, querendo esperar que a pessoa se salve, você está com o pescoço na forca, sua vida está indo de pior a pior, um abismo chamando outro abismo, e Deus está esperando. Deus está esperando. Deus está deixando a coisa aí ali, porque Ele não vai fazer tudo funcionar.
Ele não vai dar um piripaque na cabeça da pessoa, vou casar, vamos casar. E dali, tem casos de gente até que casou, mas continuou sofrendo e até piorou a vida. Então o que acontece? Deus quer que você tome uma decisão. Eu vou sair dessa vida de prostituição ou eu vou continuar esperando que essa pessoa se converta, porque então nós vamos resolver a vida. O tempo passa, minha irmã. O tempo passa, meu irmão. Então, quando eu entro no Santos dos Santos, eu vou com a consciência pura. Deus, eu estou em prostituição. E eu estou aqui não para pedir ao Senhor que converta o meu companheiro de vida, porque eu o amo. Mas eu venho pedir ao Senhor que me dê força para que eu saia desse adultério. Porque eu preciso servir a Ti e mostrar o meu amor a Ti. O Senhor é em primeiro lugar. O desejo do Teu coração é que eu seja livre, que eu seja pura, que eu saia de pecado, não pratique esse pecado mais. Qual é a minha prioridade? Hoje eu decidi, a minha prioridade é o Senhor. E depois, se o Senhor quiser que esse grande amor da minha vida se converta, inclusive me peça em casamento, eu estarei aonde o Senhor vai estar feliz comigo, longe do pecado da carne. Então essa é a minha presença hoje. Eu estou suja, eu estou toda errada ou estou todo errado, mas eu estou diante do Senhor com a minha consciência sana. Quer dizer, funciona a minha consciência. Eu tenho convicção da minha situação. Eu estou bem ou eu estou mal? Essa oração Deus escuta. Porque Deus, Ele quer ver você ir verso em direção a Ele, não ao contrário. O pecado, ele te afasta de Deus. Mas o fato de você estar em pecado não significa que você não possa chegar no Santo dos Santos com uma consciência sana. Quer dizer, funciona, saudável. E a consciência, meu amado, é um relógio, é um contador, é um mensurador, é um sinalizador de como você está. Estou em pecado ou não estou em pecado, mas eu estou chegando sabendo como eu estou. A consciência, ela te revela quem você é. Não significa que a consciência tem que estar sempre limpa. Quanta gente está com a consciência suja porque está sujo de pecado? E a consciência está martelando como um alarme vermelho que está gritando, uma sirene. Está errado, está errado, está errado. O que você faz? Você ignora essa consciência que está sinalizando a sua desgraça, porque se você está em pecado, você está em desgraça. A desgraça iminente que pode vir a qualquer momento e te ceifar. Porque, como eu disse, eu repito, o tempo passa. Deus, Ele dá um tempo para cada um de nós. Quantas e quantas e quantas vezes Deus me deu tempo de eu continuar toda suja de pecado, tentando resolver do meu jeito. Mas chegou um momento que o tempo acabou. E Ele falou, basta. O que você quer fazer? Você vai continuar nessa situação que por mais que você mexe, mais fica feia, mais piora? Ou você vai sair fora disso tudo e vir para mim e esperar de mim a minha vontade na tua vida? Isso, meu amado, isso, minha amada, é fé e sã e plena consciência. O apóstolo Paulo está falando isso tudo aqui dentro. E ele continua. Aqui, para quem está com a consciência limpa e está com a vida bem, vida boa, né? Boa no sentido com Deus, pode entrar com a consciência limpa também. Deus, eu estou com as mãos limpas, está tudo bem. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão da esperança, o que é? O que nós esperamos. A minha vida pode estar como ela está, meus irmãos, mas a minha esperança é que um dia tudo isso vai passar. A minha esperança é que um dia eu vou ser finalmente feliz. Tudo vai funcionar na minha vida. Hoje pode não estar funcionando nada, e creia, é o que mais está acontecendo no nosso meio. Mas a minha esperança é de que um dia tudo isso vai mudar. Essa estrada de tanta aflição, opressão, ela vai mudar um dia. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quer dizer, o crente verdadeiro, a igreja sana, ela não pode ser egoísta e pensar só nela. É onde a gente considera uns aos outros. A gente cuida uns dos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente confronta uns aos outros. Verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, não, minha irmã. Que fica assim, às vezes, meu irmão, você chega, ai, minha vida, aí tem um problemão, né? Mas é um problema de origem de pecado. A base desse problema que você tem é pecado. É o pecado que está causando tudo isso. Isso está só te sufocando.
Mas você está tão ali, né, esperançoso que algo vai mudar. E de repente o irmão vem e te dá uma trauletada na cabeça. Pum! Você está esperando que ele passe a mão, te consola, te ajuda, te traz consolo. Em vez de fazer isso, ele te dá uma trauletada. Acorda que você está indo para o inferno. Você está acabando tudo. Isso não vai mudar na sua vida. Você precisa mudar, não isso que vai mudar na tua vida. E ali você então, né? Isso é amor, amado. Porque seria falsidade e hipocrisia nossa se a gente está vendo que está errado e a gente ficar consolando. Deixa o Espírito Santo consolar, não nós. O consolo melhor que um ser humano pode receber é a consciência da situação real em qual ele se encontra. E você oferece uma esperança para essa pessoa, por mais que ela seja dolorosa. É onde você então foca, vai doer, mas eu preciso passar por esse caminho para sair da situação na qual eu me encontro. Nós vivemos de decisões. E querem saber? Uma decisão radical atrás da outra. A maioria das decisões dos santos tem que ser radicais. Eu vou parar com isso, eu vou largar isso, eu vou abandonar tal coisa, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar não sei o quê. São decisões radicais. Você corta pela raiz. É difícil, mas a palavra dá base para isso. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Porque o morno eu vomito. Se você aceita a mornidão na tua vida, tentando cozinhar a coisa do seu jeito, Deus te vomita. E quando ele vomitar, ele vomitou. E a Bíblia fala, pode o cão voltar ao seu vômito do mesmo jeito. Se Deus vomita uma alma, Deus bate o martelo do juízo, ele não volta lá para resgatar ela. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Presta atenção. Não deixemos de congregar-nos. Esse nos aqui, ele significa que eu congrego você, você congrega a mim. Quando eu, Ana Paula, até um tempo atrás, ouvi a palavra congregar, eu colegava ela em igreja, templo feitos por mãos. Antes de você jogar 7 pedras em mim, achando que eu vou falar mal de igreja, presta atenção no que eu vou falar. Eu fui olhar no dicionário porque eu parei para pensar e falar, meu Deus, será que eu estou em pecado porque eu não estou frequentando uma igreja física nesse momento da minha vida? Será que eu não estou congregando com os irmãos da igreja do lugar onde eu moro? Então eu busco no dicionário o significado da palavra congregar. E aqui eu achei a seguinte resposta. A palavra congregar, e depois você mesmo vai no dicionário e procura, significa estar junto, reunir-se, ligar, misturar-se, unir intimamente. Quando eu, Ana Paula, vou numa igreja, templo feito por mão, eu consigo ter ali um grupo de pessoas, incluindo o pastor, ok? Incluindo, eu sinto isso no meu pastor, que ele está junto conosco, ele está junto de mim. Nós realmente nos reunimos, e quando nós nos reunimos, nós nos ligamos uns aos outros? Ou é aquele, paz, irmã, você lá e eu cá? Agora, eu tenho pessoas que têm a mesma fé de que eu, a mesma convicção de que eu, estou ligada a essas pessoas? Estou unidas, eu me misturei com essas pessoas? Eu posso falar aqui pelo canal. Quantas vezes eu já expus e vivo expondo a minha vida aqui no YouTube? Quantas vezes, olha, meus irmãos, hoje eu falei isso, eu pequei isso, eu fiz tal coisa, tal. Meus irmãos, quantas vezes eu expus aqui o meu podre? Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu ri? Isso não é misturar. Em contrapartida, quantos irmãos vêm até mim e também se abrem comigo e conversam comigo e a gente troca figurinha. Eu ajudo os irmãos me ajudam, eu oro por você, você ora por mim, e Isso não é se ligar. Eu sou aqui, meus irmãos. Eu não sou aqui no YouTube uma coisa, desligo o áudio aqui, vou virar para lá, faço outra coisa. Eu posso falar de sã e clara consciência. O que eu sou aqui agora, eu sou todo o tempo da minha vida. Eu não tenho duas caras. E eu tenho exposto a minha vida no YouTube. Tem gente que no passado me xingava, irmã, você fala muito da sua vida, não precisa. Não, por quê? Eu sinto no meu coração. Quando eu quero falar, eu falo. Porque eu não preciso esconder. Por que eu vou esconder? Se eu pudesse esconder do meu Deus, se eu pudesse me ocultar dele, as minhas
pisadas fora da jaca, eu podia esconder de todo mundo, porque se o Deus que eu tenho não vê, então não vê mais ninguém. Mas eu não consigo esconder dele. Para que eu vou esconder de você? Então isso é um sentimento de ligação, de estar junto, de intimidade. Nós estamos unidos intimamente. Irmãos e irmãs que falam coisas comigo íntimas da vida deles. Isso é congregar, minha querida. Desculpa eu falar isso, mas se você não está conseguindo achar uma igreja, é o que está acontecendo, não consegue. Não consegue. Você vai na igreja, você está ali sentado, você sai mais vazio do que... Aliás, você entra cheio e acaba saindo vazio, porque é como se uma coisa te sugasse, né? Você começa a ficar, etc. Mas você tem grupos de pessoas pela internet que você está em comunhão, você está congregando, então não deixe Satanás colocar na tua cabeça que você está em pecado porque você não está numa igreja. Você está em pecado porque você não está congregando. Isso não é base bíblica. Às vezes a gente congrega muito mais, é o meu caso, estou congregando muito mais como eu estou do que se eu estivesse dentro de uma igreja A, B ou C. Porque infelizmente não se acha para todo mundo. E glória a Deus para quem encontra, porque tem quem acha. Tem gente que está dentro de igrejas, de templos, vão domingo, vão no culto e estão super bem. E eu te digo, não saia. Agarre com unhas e dentes e não deixe para ninguém, é teu. Esse lugar, esse espaço que Deus te deu. Porque hoje ter uma igreja que presta é um privilégio. Certo pastor disse, toda igreja tem problema. Então se você quer uma igreja perfeita, a primeira coisa que você tem que fazer é sair dela. Tem razão. Mas por outro lado, se você acha uma igreja perfeita, se agarre a ela, se agrape a essa igreja com unhas e dentes. Ame, sirva, faça o seu melhor, contribua, agregue. Mas se não tem, mas tem grupos de pessoas que te rodeiam, são de Deus, não deixe Satanás colocar na tua cabeça que você está em pecado. Esse não é um pecado, não é assim que funciona. Amém? Leia a Bíblia, leia o dicionário do lado e veja que você vai entendendo. Mas continuando conversa. Então aqui fala do privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. A base é chegar à presença de Deus com a consciência sana. Quer dizer, eu estou da seguinte forma, meu Deus, meu Pai, e eu preciso da tua misericórdia para mudar isso. Eu preciso tomar decisões radicais, eu preciso cortar coisas que estão me levando para o inferno. E cada corte vai ser muito doloroso no meu coração, mas eu preciso entender quem é o Senhor da minha vida. É algo que eu amo nessa terra ou é o Deus que está no céu que eu amo? O que eu amo mais? Quem é o Senhor da minha vida? Bater papo com Deus, meus irmãos. Colocar a tua vida na balança é uma coisa muito importante. E a gente tem que viver fazendo esses exames de consciência. Custe o que custar, doa o que doer. É melhor doer um pouquinho aqui, às vezes você vai sofrer um poucos dias, alguns meses, talvez um ano inteiro de quase depressão. Mas vai passar, meus irmãos, tudo passa. A única coisa que não passa é a decisão que você tomar para a tua vida na eternidade. Se você tomou a decisão correta, você vai ter uma eternidade inteira de joia, de plenitude, de vida, de paz e de alegria. Mas se você tomar a decisão errada para a tua vida, você vai ter uma eternidade de tristeza, choro e ranger de dentes, e um dia vai trazer mais tristeza e mais problema e mais dor por dia seguinte, e não terá fim. Não terá fim. É agora que a gente tem que decidir, por mais que tá dura, difícil a vida. A gente tem que tomar decisões radicais agora, porque lá na eternidade não existe decisão radical nenhuma que vai fazer diferença para você. Está o homem ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Você morreu, não foi arrebatado, né? Não passou daqui, morreu, juízo. Juízo. Ou é o tribunal de Cristo, que é o juízo dos santos, é onde você vai receber galardão ou não. Suas obras serão queimadas pelo fogo, que é o Espírito Santo, o testemunho fiel e verdadeiro. Ou o juiz do trono branco, que todos que estão ali, o nome não está escrito mais no livro da vida, foi riscado. E ali então é só a sentença do lago de fogo e enxofre por toda eternidade, de eternidade em eternidade. Choro, ranger de dentes e dor eterna. Pensa, é melhor sofrer aqui do que sofrer lá.
O castigo do pecado voluntário. A palavra voluntário é uma palavra pesada, porque significa que você faz porque você literalmente se oferece para fazer. Você se dispõe a fazer. Por quê? Aqui isso tudo é um bate-papo que Paulo está tendo com o povo. Depois você sozinho leia Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante, todo o capítulo 11. Leia sozinho depois, que eu seja aqui só uma base para abrir esse entendimento com você hoje, mas que você depois leia. E Paulo continua. Por quê? Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ana, o que significa a palavra deliberadamente na sua verdade? no tapa, o que significa? Amados, a palavra deliberar significa tomar uma decisão após pensar. Olha que bomba! Quando eu vi a palavrinha deliberadamente, eu pensava tipo assim, vou fazer. E você vai caminhando na vida, vai fazendo, não faço. Livre-arbítrio, né? Hoje eu faço, vou ver esse trem, vou ver, não vou ver, vou fazer. Não é. A palavra deliberar é muito mais profunda do que parece. Tomar uma decisão após pensar, analisar ou refletir, decidir, resolver por fazer após examinar a questão. Quer dizer, Deus está falando aqui porque se vivemos tomando decisões após refletirmos sobre elas em pecado, quer dizer, decidi pecar. Eu pensei, eu analisei o problema, a situação, o que eu quero. Eu entendi que é pecado, eu refleti as consequências disso. Eu sei que isso me afasta de Deus, mas eu continuo. Não, eu vou fazer assim mesmo. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. A palavra plena é completa. Não é o povinho que só recebeu um pouquinho de verdade, não. Nós recebemos o pleno conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o que é o certo, é o que é errado, mas mais ainda, é o próprio Espírito Santo de Deus te mostrando, aqui tá bom, aqui não tá bom, isso pode, isso não pode, isso chateia a mim, isso não me chateia, tá. Então você tem a sua consciência sana, você tem a condição de analisar a sua vida, os seus afazeres, as suas coisas. E ainda você tem o próprio Espírito Santo de Deus que está te mostrando, te traz paz ou te traz angústia no coração, cada vez que você tem que fazer uma coisa. Quer dizer, são 3 testemunhas, amados, que você tem. A primeira testemunha é a consciência sana. A segunda testemunha é a sua atitude, faço ou não faço. A terceira testemunha, que na realidade eu colocaria como primeira, né, que ele é o princípio de tudo, é o próprio Espírito Santo te mostrando. Então, porque se vivemos deliberadamente, quer dizer, tomando decisão após refletir em pecado, depois de termos ainda recebido pleno conhecimento da verdade, que é a testemunha na nossa vida, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque ali você está pecando de propósito, então não tem mais sacrifício por esses pecados propositais. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Expectação vem da palavra expectativa, é o que resta. Uma sensação de algo iminente, vai vir fogo e juízo horrível. Não é só juízo e fogo, é horrível. Vingador prestes a consumir os adversários, que você aqui se tornou adversário de Deus. Porque você se rebela contra Deus. E essa é a pena. Sem misericórdia. Olha só. Não pense que depois, Deus, eu mudei de... Não tem misericórdia mais. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora aqui ele fala do Velho Testamento, ele fala, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ela tinha que ser pega no ato. Por exemplo, um pecado sexual tinha que ter sido pega no ato. Alguém tinha que ver. Esse alguém que viu tinha que chamar uma outra testemunha para constatar que realmente estava acontecendo o pecado. Porque não tinha fotografia naquela época, não tinha como filmar, né? Então, 2 testemunhas. Se, quando a pessoa era acusada, não tivesse 2 ou mais testemunhas que comprovassem, inclusive Jesus, né? Quando estava sendo crucificado, a Bíblia diz que eles pagaram pessoas para testemunhar falso testemunho contra ele.
tentando fazer de tudo para crucificar, arrumar desculpa para acabar com Jesus. Então, no Velho Testamento, a lei fazia desse modo. E aqui fala, né? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A testemunha testificou, não, ele estava fazendo tal coisa, então ele morre. Sem misericórdia, não tem nada. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Quer dizer, se pela lei, com 2 testemunhas, não tinha misericórdia, a pessoa era morta, muito mais pior será julgado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ana, o que significa a palavra calcou? Pisou, humilhou, menosprezou. Quer dizer, se eu tenho consciência da verdade da palavra, e eu tenho consciência do pecado que eu quero praticar e decido praticar do mesmo jeito, eu estou literalmente calcando o Filho de Deus, Yeshua. Eu estou pisando nele, eu estou humilhando, menosprezando. É como se tudo que ele fizesse já não mais tem importância, porque o que tem mais importância é o meu desejo, é a minha concupiscência. E profanou o sangue da aliança. O sangue de Cristo fez uma aliança com aqueles que se renderam a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, se eu continuo no caminho certo, o sangue da aliança tá bom. Mas quando eu mudo de ideia, como ele está falando aqui, eu profano esse sangue. Quer dizer, esse sangue já não vale mais para mim. Porque eu estou literalmente traindo a aliança. A aliança é uma coisa que de dois lados, e os dois lados têm que estar em comum acordo. Tem gente que fala, Deus nunca abandona o homem. Não, mas se o homem abandona Deus com consciência e faz com o ato de calcar aos pés a Jesus de novo, Deus abandona a aliança com o homem, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Amado, ultrajou, insultou, ofendeu, grave ofensa que teve sua dignidade e honra insultados. O Espírito da graça, que é o próprio Espírito Santo, é Ele quem traz a graça de Deus em nós. E se eu ultrajo esse Espírito Santo, quer dizer, se eu insulto, se eu ofendo, grave ofensa a Ele, não vai ter mais, amado. Salvação não tem esperança. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em síntese, o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus e o castigo do pecado voluntário é um bate-papo muito claro de como as coisas são. É como se Deus falasse conosco, você vem até mim sem plena consciência porque você recebeu o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, você entendeu. Você entendeu e tem um Espírito Santo que testifica isso diante de mim como testemunha. Olha, a Ana Paula, ela entendeu o que é pecado e o que não é pecado na vida dela. Só que a Ana Paula decidiu pecar. Mas ela sabe que está pecando e ela sabe das consequências. Meus amados, a gente quando entra em aliança com Cristo, espiritualmente a gente assina um contrato com Ele. Contratos não podem ser quebrados na terra, muito mais no céu não se pode quebrar um contrato. Porque quebras de contratos geram penalidades e consequências. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Quer dizer, Paulo primeiro desce o porrete. Primeiro ele dá a realidade. A coisa está dessa situação. É assim. E se você trai o contrato, se você trai a aliança, você vai para o inferno. Não tem jeito. Coisa terrível é cair na mão de Deus vivo. Mas agora Paulo vem para o apelo para o passado. A recompensa não tarda. Eu acredito que aqui ele vai tentar dar uma ponta de esperança, uma motivação para você não quebrar o contrato. Uma motivação para você ter o foco em Deus, pela fé, da esperança vindoura. E ele começa, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de desprezo, opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo, meus irmãos, foram tratados. Porque não somente vós
compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, que é Jesus, virá e não tardará. Todavia, o justo de Cristo, ele viverá pela fé. E se retroceder, se voltar atrás, se mudar de ideia, nesse justo, Cristo não se compraz a minha alma. Não será mais cordial. Amada, a palavra compraz significa ato de expressar cordialidade, de satisfazer as vontades de outra pessoa. Quer dizer, se a pessoa desvia, se ela retrocede, se ela anda para trás, ela desvia. Essa apostata, né? Que está falando de uma apostasia. A Bíblia diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, Cristo já não mais é cordial com essa pessoa, já não mais tem um acordo, tem um pacto. Nós, meus irmãos, porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sobre este assunto foi dito no capítulo 10, dos versículos 26 ao 31. Então, se você ler o capítulo 10 de Hebreus, do versículo 26 ao 31, você entende que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui eu vou ler o capítulo 11. Aqui eu teria muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser mais direta, porque o meu tempo também está esgotando, eu não tenho muito tempo. E eu quero bater papo no final, é mais fácil, né? É mais fácil encerrar no final. Aí a gente entra aqui com Paulo expondo os exemplos da natureza da fé no capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos ler? Aqui ele puxa o Velho Testamento. Eu vou tentar ler diretamente sem parar muito. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Antes ele começa falando: ora, meus irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção, a certeza de fatos que não se veem. A fé, meus amados, ela é a convicção das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isso eles obtiveram, bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você vai lá em Gênesis, você vê Deus criando do nada todas as coisas. E faça o céu, e faça a separação das águas, e o sol, e a lua, e tá. Deus foi mandando, foi coordenando, foi comandando, e as coisas foram vindo do nada. E aí vem os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, ou arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Ele vai dar presentes, Ele doará coisas aos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque não aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, ela tinha 90 anos, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, sabe? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, meus irmãos, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a coxa a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés, pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, o desprezo de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Está falando aqui do dia que passou o anjo da morte e levou os primogênitos do povo egípcio. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Os israelitas de Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jacó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões.
Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que isso aqui quer dizer? É aqui que dá o pulo do gato. Você lê depois de novo esse capítulo 11, com calma. Você vai ver todas as referências dos textos onde está a história de cada um desses personagens. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Você pode pegar dois, três desses personagens e ver a história, né? Por exemplo, de Raabe, a meretriz, né? Os homens de Israel, eu não sei quem era exatamente, estavam para invadir uma cidade. E ali foi mandado 2 ou 3 espias, né, para ver como é que era a cidade, como é que eram os guardas, etc. E eles deram uma rodeada e caíram na casa de Raabe. Eles entraram ali dentro. E eram só 2 ou 3, não sei. E ali, não sei, porque eu não lembro a história, eu só sei que a conversa vai, a conversa vem. Ela virou para eles, porque eles falaram assim, olha, não conte que a gente esteve aqui na sua casa. Eles iam fugir. Eu tinha guarda rodeando de fora, eu só sei que girou essa conversa. Não conte que a gente está aqui. Ela foi esperta, ela falou, não. Só se vocês me prometerem que quando vocês forem invadir essa cidade para destruir ela, vocês vão poupar a mim e a minha família. E aí eu até ajudo vocês a escapar. Aí eles viraram para ele e falaram, então vamos fazer o seguinte, você bota um lençol, não sei se era vermelho, bota um lençol na janela, porque quando a gente chegar lá no nosso exército, nós vamos dizer para vocês, mata todo mundo, arrebenta com tudo, mas aquela casa que tem aquele lençol lá, um lençol vermelho ou um lençol, sei lá, na janela, vocês não vão tocar naquela casa. E ali ela ajudou eles a descerem pelos muros, né, da janela, parece que ela morava bem na beirada do muro da cidade, pôs eles, acho que num cesto, ajudou eles a descer, ela pôs um lençol, chamou a família para dentro de casa, fechou a porta, e eles disseram, você não abre para ninguém, fica aqui quietinha. E ali foram lá no arraial, falaram como é que estava a situação da cidade em si, e disseram, olha, aquela casa com aquele lençol lá na janela, ninguém pode tocar, porque ela nos ajudou quando estávamos para sermos pegos, né? Porque parece que esse cara, eu não sei, tem que ler a história. Aí quando veio, né, eles invadiram a cidade, acabaram, mataram todo mundo, mas ela conseguiu salvar a si, a sua casa. Foi um exemplo de fé. Ela desafiou eles e pela fé ela confiou e ajudou. Então, meus amados, no geral, você aqui vai ver esses exemplos à íntegra, né? É uma boa inspiração esse texto, esse capítulo 11 do livro de Hebreus, para você ler muita coisa que vai te edificar muito. São histórias lindas no Velho Testamento. E aqui ele fala, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porque se você parar para analisar, basicamente, todos esses personagens tiveram uma promessa. E a promessa era sempre o céu. A promessa era sempre o reino de Deus, o reino eterno, etc. E todos morreram. Combateram a vida inteira, esperaram a vida inteira, mas não conseguiram alcançar aquilo que eles esperaram. Eles faleceram. Sempre com a promessa de dormir em Cristo, de dormir e ver a face do Deus Todo-Poderoso e etc. Mas a palavra de Deus diz, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Bíblia fala, meus irmãos, a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção, quanta gente morreu por amor a Cristo. Desde quando a igreja foi fundada, quanta gente morreu. Paulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E aqui nós estamos vendo até a história de gente cerrada no meio. Eu deixei um vídeo ontem no canal falando sobre a história do povo de Israel, né? Falando das imigrações, da fuga, da história deles e como eles foram perseguidos. E tem tanta referência ali.
Então, Paulo, se você presta atenção, ele é praticamente o único apóstolo que acreditava que iria ser arrebatado. Se você vai lá em 2 Tessalonicenses, ele diz, nós, não sei se é 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, ou se é 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 1 ao 2. É um negócio assim, tá bom? Mas ele é o único apóstolo que cita a seguinte frase: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. E Paulo, ele vai falando de arrebatamento, ele começa a descortinar isso aqui na igreja. Foi ele que trouxe essa mensagem praticamente para nós. Ele foi descortinando para a igreja a modo muito íntimo que vai haver um arrebatamento. E ele é secreto. Apesar de ter gente jogando pedra e falando, não existe arrebatamento secreto. Poxa, então por que Cristo disse que ele viria como um ladrão da noite? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria? Por que existe a parábola das 10 virgens? 5 nécias loucas e 5 prudentes que estavam vigiando e tinham azeite o bastante para ultrapassar o trajeto, a estrada? Por que ele fala tantas vezes vigiai, 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 vigiai? Até em Apocalipse, vigiai, vigiai, vigiai. Se tem vigiai é porque vem como um ladrão. É porque é iminente, porque vem de surpresa. Então, Paulo, ele é praticamente o único que fala muito disso. Ele fala sobre a transformação do corpo, de um corpo caído em um corpo de glória. Ele explica em vários livros sobre isso. Eu aqui poderia até procurar as referências, mas eu não tenho tempo. Só que aí chegou um momento que Paulo sabe, recebe a notícia que ele vai morrer. Ele está em Roma, no último momento do seu ministério. Ele já estava ali fazendo a obra de Deus, preso dentro de uma casa sua, que ele alugou. E ele estava fazendo a obra, pregando o evangelho. E ali então o Espírito Santo revela para ele que ele vai morrer. E tem uma carta aqui que eu não sei qual é, que ele fala sobre isso. Ele fala que ele terminou o bom combate, completou a carreira. Ele sabe que ele está indo, que ele vai morrer. Que ele já estava sendo entregue nas mãos dos seus assassinos, perseguidores, não lembro qual foram as palavras que ele usou. Quer dizer, ali ele percebe finalmente que ele não iria ser arrebatado vivo, ele iria ver a morte. Ele iria subir ao paraíso. Porém, meus amados, a Bíblia fala, contudo, a concretização da promessa eles não obtiveram. Por quê? Por haver Deus providenciar coisa superior a nosso respeito. Paulo, quando ele escreve aqui aos Hebreus, ele ainda acreditava que ia ser arrebatado, porque ele fala, Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para que eles, quem? Os santos, os patriarcas, os heróis da fé, toda essa turminha que veio antes, fossem aperfeiçoados. Isso significa que os que morreram debaixo da promessa da salvação eterna, seja os patriarcas, que é a igreja que faleceu até aqui, nesses últimos 2000 anos, eles vão ser aperfeiçoados no dia do abrir e piscar de olhos. A realidade é que Deus não deve nada para ninguém. Essa turma toda que morreu sem ver concretizar a esperança, eles morreram perseguidos, eles morreram sem ver a concretização. Os patriarcas, por exemplo, como os profetas, eles não viram Cristo, eles profetizaram, Davi profetizou Cristo, mas não viu. E desejou estar aqui na terra o dia que Cristo nascesse entre os homens, ele não viu. Teve a igreja que viu, né, e foi privilegiada dentro daquilo que foi, mas todos morreram. Todos morreram, estão no paraíso com Deus. Estão vestidos de branco, estão repousando. Mas eles ainda não foram aperfeiçoados, porque hoje eles estão ali em espírito. E a Bíblia fala que o arrebatamento ele vai gerar um corpo glorioso. Um corpo físico. Físico é algo que se pode tocar. Mas é um físico que afronta, que bate por terra toda a lei de física que existe, que a gente conhece. Jesus, ele sumiu, ele aparecia, ele desaparecia, ele passava praticamente pelas portas e paredes, ele subiu. Jesus, ele andou sobre as águas e quantas coisas aconteceu, tudo pela fé. E depois, quando ele foi o corpo glorificado, quantos milagres e prodígios o povo viu.
corpo de glória. Os que morreram até hoje, todos os seres humanos que morreram salvos até hoje, nenhum deles ainda recebeu um corpo glorificado. Então eles não foram aperfeiçoados 100%, porque aperfeiçoado vem da palavra perfeição. Significa que ainda não tem ninguém perfeito, mas todos seremos aperfeiçoados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta de Deus. Todos que morreram vão ressuscitar e vão parar nos ares. A palavra ares significa uma nova dimensão, uma outra dimensão. Não é que nós vamos estar aqui flutuando junto com os pássaros e os aviões. Ares é uma região celestial. É a porta do céu que vai ser aberta. Capítulo 4 de Apocalipse foi dito para João: sobe para aqui. Eis que vi uma porta aberta no céu e uma voz que dizia: sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que serão ainda, que serão, etc. Vai abrir um portal interdimensional e nós vamos entrar diretamente no céu. Esse portal, ele existe. Ele foi aberto uma vez para Jacó. Jacó estava dormindo no deserto, uma pedra era o seu travesseiro e a noite era a sua coberta, o céu estrelado era a sua coberta. E aí ele sonha, ou tem uma visão, e ele vê uma porta aberta no céu, uma escada, anjos que desciam e subiam. Ele viu uma porta aberta no céu. Quando um carro de fogo veio buscar o profeta Elias, e ele subiu aos céus naquele carro de fogo, ele passou por uma porta aberta no céu. Meus amados, nós no arrebatamento seremos transladados, arrebatados. Transladar é tirar de um lugar e levar para o outro. Transportados de um lugar para o outro. Nós subiremos e entraremos no ar, nesse chamado ar. É a terceira dimensão, ou para ser mais simples, o terceiro céu, local onde o próprio Deus habita. Para nós a promessa é no céu. Jesus, ele disse: ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Olhai para a tua pátria, que nós temos uma pátria celestial. Então o negócio nosso com Deus é lá em cima. Com Israel é aqui na terra, mas com a igreja o negócio é lá em cima. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Depois o texto continua falando das revelações pelo Espírito Santo, mas ainda assim, nós não vimos nada que está lá em cima. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que sabe por que nossos olhos não viram? Sabe por que nossos ouvidos não ouviram? Sabe por que nem chegou na nossa mente? Porque tudo que vai entrar na eternidade com Deus não é profanado. Não será profanado, nunca será profanado. Deus, ele mostrou para o apóstolo Paulo coisas que depois ele diz indizíveis. Paulo viu coisas no céu e ele fala: eu fui arrebatado, não sei se em espírito ou não. Conheço um homem que foi até o terceiro céu, não sei se em espírito ou não, mas ele viu coisas indizíveis. E depois foi colocado um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse das coisas que viu. Paulo viu o que esses olhos não veem, o que esses ouvidos não ouvem, o que não pode chegar à nossa mente. Mas ele pagou caro, né? Ele teve um espinho na carne. O apóstolo João também viu coisas ali que ele não teve como descrever. É por isso que você vê o livro de Apocalipse todo cheio de símbolos. Porque não tem palavras na terra para descrever o que está no céu. Então, meus amados, Deus, ele não mostra o céu como ele é. Deus, ele não deixa chegar à nossa mente o que é realmente. Apesar da gente ter muita imaginação, apesar de muita coisa a gente já contemplar, já acreditar, já supor, sim. Mas aquilo que é, a Bíblia fala que aquilo que está na terra é sombra das coisas que estão no céu. A Bíblia fala que Deus, ele deixa a gente ver como que numa uma coisa esfumaçada, aquilo que é realmente, o que está lá, a gente não pode ver. Sabe por quê? Porque senão a gente profanaria. Porque nós ainda somos caídos, ainda temos um corpo caído no pecado original. Nós só vamos poder contemplar as coisas do alto, ver e viver e sentir, estar ali, ouvir coisas de lá, só quando o nosso corpo for perfeito.
A Bíblia fala que nós vamos receber um nome numa pedrinha branca. Quer dizer, então a Ana Paula no céu não vai ser mais chamada Ana Paula, vai ser chamada de alguma forma que eu ainda nem imagino e nunca ouvi esse nome. E esse nome vai estar escrito numa pedrinha branca, sempre pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Assim também você, em nome de Jesus. O próprio nome do Criador e de seu Filho nos será revelado na eternidade. Um nome que só lá vai ser revelado para nós. Sabe, a gente ali só vai poder usar na mente coisas que são dali quando a gente estiver lá. O nosso cérebro hoje não tem capacidade para absorver o que tem lá. Então, meus amados, eu quero dizer com tudo isso aqui, para fechar o vídeo, eu quero dizer para vocês, o arrebatamento é iminente. Mais do que nunca. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A gente viu aí passando o sinal da Virgem e ele parece que ainda está acontecendo. Agora ele está meio apagadinho, o povo não está correndo muito atrás. Mas a palavra de Deus diz que ele vem como um ladrão. Quando o povo não estiver esperando. Aí você fala, poxa, então nós também não vamos estar esperando, porque diz que nós vamos dormir. Não. A Bíblia diz em Tessalonicenses que nós não somos filhos da noite, que dormimos como os que estão dormindo, que quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga de noite. A palavra embriagar ali em Tessalonicenses traz para a gente sensação de confusão. O embriagado é confuso, faz coisa que ele não faria sano. Então, o apóstolo Paulo fala, nós não estamos dormindo para que aquele dia nos pegue de surpresa. E Jesus fala, né? Vigiai, vigiai, vigiai. Apesar do arrebatamento ser iminente, ele vai ser iminente, ele pode ser agora. Ele pode ser agora. Ele literalmente pode ser daqui a um segundo depois que eu terminar esse vídeo. Apesar dele ser iminente, o Espírito Santo ele vai tratar conosco de tal modo que nós não seremos pegos de surpresa, quer dizer, desprovidos, impreparados, despreparados, desculpe. Isso é a base que nós não teremos. Às vezes, é claro, ninguém vai saber o dia, a gente vai ter gente que vai ser arrebatado quando estiver dormindo. A Bíblia diz, dois estarão num leito, um será levado, o outro será deixado. Quer dizer, vai ter gente dormindo na terra, vai estar de noite em algum lugar na terra, alta noite. E eles vão estar dormindo, marido e mulher. Um vai ser levado, vai ser arrebatado. E o outro será deixado. Quer dizer, a pessoa vai acordar no céu e não vai estar sonhando, não. Pelo contrário, talvez vai dizer, acordei de um pesadelo, porque comparado ao que eu estou vendo aqui, aquilo que eu vivi era um pesadelo. Uma vida caída, perecível, um corpo de pecado, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, e etc. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso, meus irmãos? Eu ainda vejo muita gente esperando uma grande desgraça acontecer na Terra para o arrebatamento acontecer. Um meteoro vai ter que cair, uma terceira guerra vai ter que explodir, uma tsunami de mais de 100 metros de altura vai ter que arrebentar metade de um continente, um terremoto no Yellowstone é o mínimo que tem que acontecer para arrebentar com metade dos Estados Unidos para o mundo chacoalhar, e e tototó. Porém, a Bíblia que fala em Hebreus, capítulo 11, que o justo viverá pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que Ele vem para aqueles que o esperam. Eu, Ana Paula, desde sempre eu tive no meu coração uma sensação que Deus comigo nunca foi muito de mostrar sonho, visão, fazer toda aquela coisa que Ele faz com alguns. E eu sempre caminhei muito pela fé através da leitura das Escrituras. Sempre. Eu sempre li muito a Bíblia nesses últimos 6 anos. Eu sempre li muito a Bíblia. E eu baseio a minha vida na Bíblia. A fé que eu tenho vem dali. Quando eu estou mal, eu corro para a Bíblia. Quando eu estou triste, eu corro para a Bíblia. Quando eu me sinto fraca, eu corro para a Bíblia. Quando eu me sinto incompleta por um motivo de força maior, eu corro para a Bíblia. E ali eu vou tomando força. Às vezes eu estou tão assim, mas ainda assim, na leitura da Bíblia, eu consigo me aprumar de novo. Eu consigo me manter.
E é assim que Deus trata comigo, sempre com fé. Deus já me deu sonho, já me deu até visão. 1 ou 2 eu tive. Mas comparado ao modo como Ele quer que eu viva para com Ele, Ele quer que eu leia a Bíblia. Então não adianta, antes de eu ir dormir, eu fazer uma oração e falar: Deus, me mostra, o que o Senhor quer comigo? Me responde. Aí deito para dormir, vem um sonho e eu tenho a resposta. Eu acho estranho demais quem vive assim. E se vem de Deus, de verdade, tenho até inveja, posso dizer. Se vem de Deus tantos sonhos e visões, a pessoa pede Deus dar sonho, pede Deus dar visão, pede Deus dar sonho, vive todo dia um WhatsApp celestial com Deus. Se vem do céu, se vem do Deus vivo de Isaac, Abraão e Jacó, eu teria até inveja. Eu tenho até inveja, porque eu não tenho esse privilégio. Porém, o meu privilégio é esse, de querer aprimorar uma fé naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não escuto. E é uma fé que eu sinto lá no meu interior, que às vezes eu tenho medo, falo: meu Deus, é isso mesmo que eu estou sentindo? Essa é a minha premonição atual? Desculpa a palavra premonição, mas é um sentimento de algo que está por vir, que às vezes fica no nosso coração. É uma convicção, aqui falou no início lá do capítulo 10 de Hebreus, é uma convicção daquilo que não se vê. Gente, você não vê o negócio, mas você tem certeza que vai ser daquele jeito. E a palavra de Deus fala que é pela fé. Olha, Noé, quando entrou na arca, a porta se fechou. Tem quem diz que foi 7 dias antes, né? Eu não tenho certeza, eu não li, eu não estou aqui para... Mas diz que foi um negócio mais ou menos assim. Noé, dentro da arca, ele ouviu talvez o grito das pessoas morrendo. Ele percebeu a arca que dondolava na água que ia subindo, e a arca com certeza balançou muito, né? Com aquela água que foi subindo, a arca foi mexendo. Noé, ele não pôde abrir nenhuma janela nem nada, então talvez ele nem viu o que estava acontecendo de fora, sabe? Eu não sei. Talvez se viu muito mal, porque você já viu que quando cai aquela chuva pesada, aquele temporal, você tenta olhar a janela, você não consegue ver bem o que está acontecendo, porque a água cai, então ela desfoca toda a visão. Você não consegue ver longe, é só trovão, talvez a escuridão. E sinceramente, diz que choveu por 40 dias e 40 noites, então a terra ficou em uma certa treva, porque a terra se encheu de nuvens, né? E não tinha lua, não tinha luz de estrela, não tinha luz de lua, não tinha luz de sol. Então de dia devia ser aquele dia terrível, foi a pior tempestade que essa terra teve, mas à noite era um breu total, porque não tinha luz. Basta ver que eu moro numa colina, outro dia acabou a luz na colina onde eu moro, eu olhei da janela, amados, era uma escuridão, era uma negridão que dava medo, meus irmãos, dava medo aquela negridão. Era uma escuridão, meus amados. Deu medo. Eu olhei assim de longe, tinha só uma luzinha pequenininha numa janelinha da casa do vizinho. Era uma negridão tão grande que parece que ela estava densa, parecia um caldo preto. Então imagina Noé no dilúvio ali de noite. Noé não viu nada, ele ficou dentro da arca. Mas ele fez tudo pela fé. Providenciou a arca e salvou a sua família. Se vocês veem Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, agora eu tenho que correr com o vídeo, porque meu tempo acabou. Mas Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, o anjo falou para ele o seguinte: não olhe para trás. Fuja. Eu não posso fazer nada enquanto você não estiver numa parte segura. E não olhe para trás. Agora você junta, só para concluir o raciocínio. Fé, não olhe para trás, entra dentro da arca, porta fechada, dilúvio. Fé, coisas daquilo que a gente quer, que nós não vemos, mas a gente acredita. Convicção daquilo que é, mas a gente ainda não vê. Fé. Aí vem Paulo aqui e fala assim: concretização da promessa eles não viram, porque Deus proveu coisa superior a nosso respeito, para aqueles que morreram na fé sejam ainda aperfeiçoados. Fé. Amados, posso estar errada, posso estar muito errada,
Ninguém é dono da verdade. Mas baseado nisso que eu estou falando com os irmãos, já terminando esse vídeo. Eu, Ana Paula, e eu falo meu nome como alguém que assina embaixo daquilo que eu creio. É eu que creio. Se você crê de outro modo, glória a Deus pela sua vida, cada um é livre para crer do jeito que quer. Mas eu, Ana Paula, não acredito que vai vir um dilúvio, que vai vir um terremoto, um tsunami, um meteoro, uma bomba nuclear. Esse mundo, meus amados, não vai acontecer nada global, nada continental nessa terra, enquanto a igreja estiver aqui. Não tem nenhum texto bíblico que fala de nenhum evento cataclísmico mundial com a igreja ainda na terra. A Bíblia para nas dores de parto e no princípio das dores e no aumento das dores. Mas a Bíblia não fala de nenhum evento mundial com dor de parto ligado. Pelo contrário, para lá deu-se à luz a um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. E aí o dragão vem para perseguir a mulher e o restante da sua descendência. E ai dos moradores da terra, pois desceu até vós Satanás. Eu sempre criei assim, que não ia acontecer nada global com a igreja na terra. Por um motivo simples. Porque Deus, Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade e pela fé. Todos os patriarcas, os heróis da fé, os israelitas e todos os demais viveram e fizeram a vontade de Deus pela fé. O próprio Jesus Cristo fez a vontade do Pai pela fé. Nós vamos continuar vendo burburinho na televisão todo dia? Sim. Donald Trump, o Netanyahu, o Vladimir Putin, o Yoon Kim lá da Coreia do Norte. Nós vamos continuar vendo parada gay, nós vamos continuar vendo o Brasil depravado do tudo, o maior sinal de Sodoma e Gomorra, pior do que como nos dias de Sodoma e Gomorra, as crianças sendo perseguidas de modo implacável, porque Satanás tem que tirar a inocência delas, porque elas são a esperança do céu, delas é o reino do céu, então precisa arrancar a inocência das crianças. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que o Pai deu a Cristo, de maneira nenhuma serão lançados fora. Até as crianças que estão sendo violadas, obrigadas, constreitas. Deus é poderoso. Deus é poderoso para guardar a inocência delas. Creia. Você, mãe, que tem um filho que está numa escola que está entrando em depravação e você já não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde correr, você não sabe como resolver, você está acuada como uma barata dentro de uma caixinha de papelão. Creia. Deus é poderoso para guardar a inocência do teu filho e da tua filha. Basta você clamar e ensinar os caminhos do Senhor para teus filhos e guardá-los o máximo que você puder. Faça teu melhor, faça o teu impossível, faça o teu tudo. Faça a sua parte e conte com Deus. Não existe nenhum ser humano que vai faltar no dia do arrebatamento, porque ele tem um encontro marcado. Ele tem um número, ele tem medidas, tudo está definido, mas a gente tem que combater. Deus é um Deus de profecias e Ele é profecia, tudo que está acontecendo na humanidade, tudo profetizado foi. E Deus não erra nenhuma profecia, nunca errou. Então, se Ele diz que de maneira nenhuma aqueles que Ele deu a Cristo não serão lançados fora, pode ter certeza. Quem tem que subir, vai subir. E vai ser iminente. Não vai ter bola de fogo descendo no céu e a gente vai estar vendo aqui a troça explodir diante dos nossos olhos e a televisão noticiando milhões e milhões de mortos. Não. Nós não vamos ver isso, não. A gente pode chegar a ver a televisão dizendo: está vindo um meteoro em direção à Terra e ele vai se chocar com a Terra. E pelos cálculos vai demorar alguns meses. A gente pode ver algo do gênero. A gente pode até olhar para o céu e ver uma bolinha lá longe, uma bolinha anômala, uma coisa diversa.
A gente pode ver isso sim, sinais no céu terríveis. Mas a gente não vai estar aqui quando cair. Creia. Eu creio que Noé começou a ver nuvens aparecendo no céu. Mas quer maior milagre dos animais entrando na arca? Quer maior milagre da porta sendo fechada por fora? Pela fé, meus irmãos. Nós vamos subir pela fé. E a fé é uma coisa que você não pode adquirir num pacote compacto, no último minuto. A fé você consegue construir ela com o tempo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua fé se aprimora, fica forte, resistente. Mais você é ingrato de tomar decisões radicais. Eu tenho que cortar tal coisa errada na minha vida, eu corto. Vai doer, vai ser difícil, mas eu vou cortar. E eu corto. A fé leva o homem a coisas gloriosas e grandiosas. Atos de amor, ofertas e sacrifícios de adoração a Deus. E Deus sabe quem é que tem fé, Deus sabe quem é dele, Deus sabe quem quer ele de verdade. E se você o deseja de todo o coração, meu bem, ele vai vir para você, ele vai te levar com ele, ele vai te arrancar deste mundo com força. E ele vai transformar o teu corpo caído, velho, rancor, cheio de rugas, seja como está teu corpo, num corpo glorioso. Isso está muito perto. Como que está perto o arrebatamento? Eu não perdi essa esperança, eu não desisti disso até hoje. Eu sei que está perto. E assim, meus irmãos, eu preciso terminar esse áudio. A gente vai conversando mais durante a semana. Mas eu preciso terminar esse áudio agora. Eu desejo para você uma semana abençoada. Uma semana realmente gloriosa. E eu te peço só uma coisa. Coloca a tua vida na balança, enquanto é tempo. Porque quando o tempo acabar, não vai ter mais como fazer nada. Amém? Eu vou terminar esse vídeo e que o Senhor guarde a todos nós e encha-nos daquilo que Ele mais quer em nós, que é a fé. Fique na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.